Congregação de Macatuba, 28 de janeiro de 2018. Qual não é a honra, irmãos, em que tenho nesta data para mim tão bela, em poder estar junto com os irmãos, para mais uma vez meditarmos na palavra do nosso Deus, meditarmos nos ensinos que o nosso querido Pai, juntamente com o Filho Jesus, com sua mãe, Virgem Maria Santíssima, também a nossa mãe, junto com o Espírito Consolador, a nossa Santa Avó, com o nosso profeta irmão Aldo, buscarmos uma palavra que ela é profunda, ela é muito linda, e que nesta ocasião, o nosso querido irmão Aldo, através da direção, através do conselho desta igreja, buscou nos apresentar uma palavra que ela é essência do amor do Cristo, essência do amor de Jesus. E quando eu digo qual não é a nossa alegria, saber que tantos séculos passados nós estamos aqui compartilhando com Jesus uma de suas atitudes, eu diria, entre tantas outras, uma tão linda, que é a de chegar diante de uma montanha e tomar a decisão, ao ver as multidões, ele subir, sentar junto aos seus discípulos, aproximarem aqueles discípulos dele, e ele então tomar por base a palavra e realizar ali o então chamado Sermão da Montanha, Sermão da Bem-aventurança. Irmãos, está contido neste boletim de número 3086, o boletim interno oficial desta igreja. O título desta mensagem já é um título que nos traz bastante alegria: As Bem-aventuranças no Sermão da Montanha do Divino Mestre. Ainda ontem, na reunião que proferi, eu disse: todas as vezes em que estou pregando, costumo dizer à igreja o seguinte, mostrar à igreja, que o nosso querido irmão Aldo, ele sempre nos ensinou aquilo que aprendeu com Jesus, e até mesmo no legado que ele nos deixa, ele deixa um legado onde ele nos mostra, onde está registrado, que ele não foge do paralelo, ele não larga, ele não deixa sequer uma linha, ou uma palavra, ou um ponto, fora daquilo que Jesus ensinou, que aliás é cumprimento das Sagradas Escrituras, de que não deveria ser mudado um ponto, que não deveria ser mudado um tio. E o irmão Aldo fez isso com muita capacidade, com muita eficiência, e nunca falhou com Jesus. Quando eu li neste boletim, no primeiro momento, a mensagem intitulada As Bem-aventuranças do Sermão da Montanha do Divino Mestre, Jesus, eu me recordei exatamente a palavra de Isaías, quando ele diz: vinde, subamos a montanha do Senhor. Irmãos, olha a semelhança: montanha do Divino Mestre, usado pelo irmão Aldo, montanha do Senhor, usado pelo profeta Isaías, e muito detalhe, muitos anos antes do Cristo. Irmãos, a família apostólica, ela precisa ser uma família verdadeiramente unida, e que venha reconhecer perfeitamente que somos dirigidos pelos céus diante de uma palavra que veio dos céus. Quando tenho afirmado muitas vezes diante da leitura oficial das Sagradas Escrituras, aquela palavra que diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior, eu passo a compreender que esta família, escolhida pelos céus, denominada apostólica, quando busca a essência da palavra de Jesus, ela recebe sim, da forma como é escrita, da forma como é registrada, e que se cumpre verdadeiramente na vida desta igreja em que inclusive muitas pessoas, por não ter o conhecimento, dizem: a igreja apostólica não prega pela Bíblia,
A igreja apostólica, eles não usam a Bíblia. Quanto engano, quanta falta de conhecimento, porque eu tenho dito em bom tom, em alta voz: se existe na terra uma igreja que prega a essência da Bíblia Sagrada, se chama Igreja Apostólica. Igreja Apostólica, não outra. Por quê? Porque ela prega exatamente como diz as Escrituras. Ah, pastor, mas e o que diz as Escrituras? Diz muita coisa, meus irmãos, mas entre as muitas coisas que ela diz, uma delas, o Espírito Consolador. E o mundo não conhece, como disse Jesus, porque ainda está em pecado, porque não aceitou. Outra, o pastor por excelência, o nosso querido Primaz, o grande pastor, formado e preparado por Jesus. Daí eu lhes afirmar, somos sim a igreja que pregamos a palavra de Deus. Tanto é que nós vamos trabalhar nesta ocasião, nesta manhã, com o Sermão da Montanha, que está registrado no livro de São Mateus, no capítulo 5 e versos de 5 a 7. Eu irei fazer a leitura, o Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 5 a 7, capítulos de 5 a 7, é um conjunto de ensinamentos memoráveis que Jesus deu aos seus discípulos. Neste ensinamento, Jesus Cristo profere lições de conduta imoral, mostrando os princípios que regem e orientam a verdadeira vida cristã. Uma vida que conduz o homem ao reino de Deus, seu Criador. O sermão começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir o monte para ensinar. São Mateus, capítulo 5, versos 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Este é o célebre Sermão da Montanha, ensino fundamental da vida com Cristo Jesus, que constituiu a essência do Espírito do Evangelho de nosso Senhor. Nele temos um código da moral mais sublime, que contém preceitos comuns para todos os conselhos da mais alta perfeição, reservado às almas mais generosas. Jesus não fala como um simples mestre, mas como educador supremo, aos quais todos, sem exceção e sem reserva, são chamados a obedecer. Nosso Senhor não veio anular ou modificar a lei de Moisés, mas aperfeiçoá-la, transformá-la e completá-la em todos os sentidos. É o que ele vem fazendo através da Santa Borrosa, do Santo Irmão Aldo, de nossa Igreja Apostólica: ensinar, completar, revelar o que faltou e dar perfeito entendimento e a razão de ser das dúvidas existentes em diversos pontos da fé cristã. Portanto, o Consolador não veio para suprimir estes ensinos preciosos, e sim para revelar e completar a vontade de Deus e de Jesus para os tempos atuais, e como preservar a fé, o amor e a santidade dos filhos de Deus. Este Sermão da Montanha não exige só a sua observância exterior e material, mas sobretudo
a caridade, que é a essência da nova lei, as bem-aventuranças, paradoxo sublime, em pleno contraste da maneira de viver do mundo com uma vida com Deus, constituem o código da verdadeira felicidade. Os pobres de espírito não são os pobres de bens, nem os pobres que não têm, que não se conformam com o seu estado, mas os humildes que reconhecem sua dependência total de Deus, seu Criador. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é pobre. Toda sua vida depende de Deus. Sem Ele não há vida. Seu sustento, sua segurança não dependem apenas do teu esforço, mas de Deus e seus santos. Os mansos são aqueles que, resignados à vontade divina, suportam com capacidade as adversidades e conservam a mansidão. Possuirão a terra, que quer dizer participar do reino do Messias e de todas as bênçãos deste reino para a sua vida material, enquanto viver no seu corpo físico nesta terra. A justiça de que se fala consiste em sempre fazer a vontade de Deus, inclusive nas provações inevitáveis da vida. Os misericordiosos não são somente os que dão esmola, mas, em geral, os que têm sentimento de compaixão para com os aflitos, portanto, para com seu semelhante, seja ele quem for. Seja ele quem for. Os ímpios de coração são os que têm a alma livre de pecados e afetos desordenados e carnais. Portanto, é o santificado, como ensinamos em nossa doutrina e disciplina sobre a santificação e a consagração. Perseguidos por causa da justiça são os que possuem em sua alma o firme desejo de fazerem somente o bem, porém são as sublimes virtudes do Espírito de Deus e vivem a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, ensinados por Jesus através da Santa Rosa, o Consolador, e do seu santo, o irmão Aldo, pastor e profeta por excelência. As bem-aventuranças revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando as pessoas a seguir este caráter exemplar. A seguir, de maneira particularmente direta, o Mestre Jesus procedeu à instrução àqueles a quem transmitiria a responsabilidade do ministério. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, através do sentido figurado de sal e de luz, revela a enorme força do testemunho e a importante função dos seus discípulos, especialmente dos pastores, que é, sobretudo, preservar e proteger contra as influências malignas da corrupção e da maldade, e ajudar os homens a conhecer, através da sua mensagem e do seu bom exemplo de vida e fé, a doutrina dele, Jesus, e do Consolador, o caminho iluminado da salvação. O sal é o grande conservativo, e como tal tem sido de grande utilidade desde os tempos antigos. Para ser útil, o sal deve estar puro. Para ter qualquer virtude conservadora, deve ser sal verdadeiro, e não produto de alteração por meio da qual venha a perder o seu sabor, e sem valor algum, serviria apenas para ser jogado fora. Os discípulos foram especialmente advertidos contra a mudança de fé, contra a mistura, contra os argumentos para esconder a verdade, contra as pretensas filosofias e heresias, assim descrita por Jesus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nossa vida deve ser como o sal. Boas ações têm grande sabor e efeito, por mais pequenas que essas ações sejam.
Jesus nos chamou para fazermos a diferença no mundo através das boas obras. Sem o amor de Jesus, do Consolador, do Santo Irmão Aldo, que se reflete em nossas ações, o mundo fica sem graça. Depois de falar sobre o sal, Jesus disse sobre a luz do mundo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, de 14 a 16, o versículo. Na mesma forma, nossas vidas devem iluminar a todos em nossa volta. Não podemos esconder o amor de Jesus e do Consolador. Não devemos apagar a fé da vida do nosso espírito. Precisamos deixar que ele brilhe em tudo o que fazemos, para mostrarmos e iluminarmos o caminho da salvação. A fé em Jesus, no Consolador, no Santo Pastor, irmão Aldo, sem boas obras, é inútil, porque não faz diferença alguma. Isso é palavra de Santiago, no capítulo 2, do verso 15 ao 17. A fé sem obra para nada serve, não tem nenhum valor. Assina este boletim com esta bela mensagem nosso irmão pastor José Solion Filho, presidente do Conselho Deliberativo de nossa igreja. Agora, portanto, irmãos, quero fazer algumas explicações no que tange a esta mensagem belíssima de Jesus. Um ensinamento mais que profundo, um ensinamento onde nós contemplamos o próprio Cristo, o Senhor da vida, na busca, no anseio, no desejo de buscar o ser humano, de buscar o homem, de buscar a mulher, para o teu reino, para a tua glória, para estar com Ele. A palavra do nosso Deus, ela é autêntica, ela é clara, ela é objetiva. Posso lhes afirmar que tenho um prazer imenso em poder trabalhar com este boletim neste dia, dentro daquilo que Mateus registrou no capítulo 5. Irmãos, ele diz: ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha. Se ele está dizendo ao ver as multidões, Jesus sobe a montanha, ele está falando de anseio, ele está falando de busca, ele está falando de um Jesus que não mediu sacrifício, nunca mediu, de um Jesus que vai atrás, de um Jesus que te quer, de um Jesus que te ama, e principalmente independente da condição. Independente da condição, esse Jesus te ama. Ele sobe a montanha, ele vai à montanha e senta, e os seus discípulos aproximam dele, e ele então toma a palavra, e a partir daquele momento ele ensina a multidão. Ele quem? Jesus. Jesus. Irmãos, quando nós lemos isso, até parece que Mateus fez um registro que não tinha muito significado. Até parece que Mateus registrou uma coisa que ela não ia ser muito expressiva, porque ele registrou um momento em que Jesus foi pregar, e pregar era o ministério de Jesus. Então, quando nós olhamos, aparentemente, eu digo, gera esta impressão que Mateus fez uma anotação, que ele fez um registro, aquele registro era um simples registro. Mas eu posso lhes afirmar, sem medo nenhum de errar, engano, muito engano de quem pensa assim ou enxerga assim o Evangelho. Até porque dentro daquela linguagem dos judeus, né, que era a linguagem daquele tempo, esse texto, ele é extremamente importante. Ele é um texto de grande valor. Quando nós buscamos
ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha. Portanto, ele vai falar a respeito do reino. E de que reino que Jesus vai falar, meu irmão? Reino que ele veio trazer, reino que ele veio implantar, e que eu posso lhes dizer sem medo de errar, no caso da família apostólica, no primeiro momento, quando nós lemos o Sermão da Montanha, nós enxergamos Jesus buscando implantar o teu reino, a fé na tua palavra. E quais eram as palavras de Jesus? Qual era o anseio de Jesus quando via uma multidão e ele se determina: eu preciso subir até esta multidão, falar com eles, eu quero pregar a palavra, a essência do meu evangelho, do evangelho do meu Pai, do evangelho do reino dos céus. E nós, apostólico, entendemos, e como entendemos? É fácil, está claro na palavra de Jesus, entender qual é este objetivo. Irmãos, ainda há pouco eu lhes disse sobre a igualdade do ministério do irmão Aldo, em capacidade ao ministério de Jesus, que o irmão Aldo andou paralelo com ele toda a tua vida, mas num paralelo como pastor, aprendendo de Jesus, aprendendo de Jesus e com Jesus. E a prova foi tão clara quando mostrei inclusive o assunto do título da mensagem. Quando nós falamos aqui no boletim, a palavra do irmão Aldo nos diz do sermão da montanha do Divino Mestre. E essa palavra de Isaías, que aliás foi muito tempo antes: vinde, subamos a montanha do Senhor. Por que a montanha do Senhor? Isaías falou já naquela época. Por que o irmão Aldo nos fala a montanha do Divino Mestre? Porque tanto naquela época quanto hoje, montanha tem por muitos lugares, é só sair aqui para o lado do sul. Mas como tem montanha? Cada uma linda, bonita, mais alta que a outra. Mas não era essas montanhas que Jesus estava falando, não. Não é desta montanha que o irmão Aldo nos fala neste dia, mas ele fala da montanha do Senhor. Não é desta montanha que Isaías falou, mas é da montanha do Senhor, como ele disse, como ele denominou. E ainda disse mais: a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos suas veredas. Porque de Sião deveria sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Irmãos, quando eu digo e repito, qual não é a alegria que deva ter o apostólico em ouvir, o músico em cantar, o pastor em pregar uma palavra dessa, como acabei de ler aqui, no capítulo 2 do livro de Isaías, no versículo de 2 ao 5, ele dizendo: vinde e subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos suas veredas, porque de Sião deve sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Irmãos, foi tantos anos, mas tantos anos antes do próprio Cristo vir. É profecia, é profecia. E eles subiram, e esta profecia que hoje nós contemplamos aqui, ela se cumpre na nossa vida, porque ela cumpriu na palavra de Cristo. A palavra que foi profetizada a Isaías, tempos e tempos e tempos depois, Jesus realiza. Jesus realiza quando ele sobe a montanha, quando ele vai à montanha. E eu posso lhes dizer, conforme disse ontem, na reunião que proferi, não há um só servo de Deus, naquela ocasião, irmãos, que não tenha passado pela experiência da montanha. Não há. Todos passaram pela experiência da montanha. Todos passaram. Noé, nós vemos dentro do Evangelho que ele atraca a sua arca no Monte Ararat. Abraão, nós vemos pela história da palavra de Deus, que ele só tem o seu coração ferido, curado, quando ele sobe ao Monte Javé. O profeta Moisés, para falar e receber as leis, os mandamentos, a palavra de Deus,
ele precisa subir o Monte Sinai. O profeta Elias, quando tenta fugir de uma situação, ou até mesmo, posso dizer, buscar a Deus, da forma mais correta que se poderia, ele precisa subir o Monte Horebe. E aí nós vamos entender que todos esses grandes homens de Deus, para terem êxito, para terem prosperidade, para terem forças, precisaram subir a montanha. E Jesus, é preciso falar, é preciso que eu diga onde foram as maiores lutas de Jesus. No Monte Jericó, Jesus é tentado. E como foi tentado? No Monte das Oliveiras, ele é preso. No Monte Calvário, Jesus nos dá a vida. E nesse monte que nós estamos falando, das bem-aventuranças, ele nos dá a lição, a aula. Ele nos ensina como devemos ser, como devemos viver. Ele nos fala de um procedimento que, quando nós olhamos para o Evangelho, nós paramos e pensamos, mas espera aí, ele está nos dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome, que têm sede, porque serão saciados. Irmão, o que é uma bem-aventurança? É graça, é felicidade, é contentamento demais, é alegria demais. Agora, mas pastor, Jesus disse, bem-aventurados os que choram. Os que choram. Como alguém pode ser feliz? Como alguém pode ser abençoado? Como alguém pode ter felicidade se está chorando? Mas a vida não nos mostra o contrário, pastor. Irmãos, porque Jesus disse que bem-aventurados são esses? Jesus, na palavra original do teu Evangelho, nós sabemos que ele diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou, e seus discípulos se aproximaram dele, tomando as palavras, ele os ensinou. E quando Jesus fala, ele chega a esse extremo de falar, de mostrar àquele povo o que é uma bem-aventurança, é como se ele tivesse chegado ali, dito para aquelas pessoas: eu cheguei, vocês são felizes agora, vocês se encherão de felicidade, porque quem chora, eu estou aqui para consolar. Quem está ferido, eu estou aqui para abençoar. Quem tem fome, eu estou aqui para saciar tua fome. É isso, é o encontro de Jesus, o encontro de Jesus com a sua multidão, é o encontro de Jesus, irmãos, com as criaturas que tinham anseio, que tinham ido buscar esta palavra, e que Jesus chega ali, no topo daquela montanha, para ensinar, para falar com eles. Eu quero lhes dizer, meus queridos irmãos, hoje, esta montanha, ela ainda existe para cada apostólico, e ela se constitui na vida desta igreja, aqui é a montanha. Eu me recordo ter pregado isso na sede uma ocasião, e o nosso santo pastor, irmão Aldo, estava lá, assistiu a reunião inteirinha, e ele ficou muito feliz com este sermão. Mas hoje, eu posso lhes dizer, que este pastor por excelência, semelhante a Jesus,
ele subiu para a mais alta montanha. Não há na terra nenhuma montanha da altura da que ele está agora. E ele tem falado, ele tem mostrado através desta palavra, da mesma forma, igual, sem diferença alguma, o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos falou. Mas é necessário, meu irmão, minha irmã, que nós, cada um de nós, busquemos nele. Subamos a montanha, como disse o profeta Isaías: vinde e subamos, ele nos ensinará seus caminhos, e nós trilharemos suas veredas. Subamos a montanha, e subir esta montanha é ter anseio por esta igreja, é ter anseio por esta obra, é vir atrás, é buscar com ansiedade, com carinho, com amor, estar presente em cada reunião, estar presente na atribuição do ministério que recebemos dele, seja de cantar, de pregar, de tocar, de reger, seja qual for. Para quê? Para que possamos sim, no decorrer de toda a nossa vida, estarmos sempre buscando as coisas do alto. Eu fico muito feliz quando consigo, dentro de um sermão da montanha, nos deixado por Jesus, ensinado pelo último profeta, irmão Aldo, buscarmos no céu, buscarmos no alto. Eu adoro pregar o livro do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, principalmente quando ele diz: buscai as coisas do alto e não as da terra, buscai as coisas de cima, porque vós estáis mortos e a vossa vida está em Cristo, escondida em Cristo com Deus. Irmãos, é uma palavra fantástica, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra linda, é uma palavra de Deus que nos manda desde o princípio, desde o livro de Gênesis, a buscar no alto, a buscar no alto, a buscar em Jesus, a buscar hoje no irmão Aldo, hoje na Santa Vó Rosa, hoje em Virgem Maria. Quando essa palavra diz: buscai as coisas do alto, as coisas que são de cima, não as da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Irmãos, quando nós precisamos encontrar alguma coisa que está escondida, nós temos que fazer o quê? Procurar. Nós procuremos, nós encontremos, já encontramos, e é exatamente por isso que o Santo Apóstolo diz: vós estáis mortos. Mortos para quê? De que forma? Mortos para o mundo, mortos para o pecado, mortos para tudo que é errado, e a nossa vida está em Cristo. E ele continua dizendo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, que no nosso caso já manifestou, ele diz: então também vós vos manifestareis com ele. Ele quem? Com ele, Jesus em glória, diz São Paulo. No caso do povo apostólico, nós já fomos manifestados. Jesus a manifestou para nós, para esta igreja. Jesus nos deu o Consolador, ele já nos deu um profeta por excelência, um pastor por excelência, o nosso querido irmão Aldo. Agora, irmãos, é só viver para Deus, irmãos. Bem-aventurado é aquele que tem uma experiência de esperança e alegria, independentemente da circunstância. Independentemente da circunstância. É por isso que o próprio apóstolo São Paulo, ele diz: vivei sempre contente, dai graça por tudo a Deus. É o que nós devemos viver. E por isso que ele nos mostra, ele nos ensina que essa bem-aventurança é realmente essa experiência de viver com esperança, de viver com alegria, com felicidade. Agora eu tenho dito à igreja sempre, para encontrar essa forma, que é aliás a mais profunda felicidade, né?
Só tem um pequenino detalhe: basta querer. Querer e seguir o irmão Aldo, e seguir a Santa Avó Rosa. Quando eu disse aos irmãos que na palavra do nosso Deus, Ele nos fala, quando Ele nos diz em Colossenses: portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele está nos fornecendo um endereço, que é os céus, Ele não está mandando buscar em qualquer lugar, tanto que Ele fala, no primeiro livro, irmãos, no primeiro livro das Sagradas Escrituras, que é no livro de Gênesis, há uma passagem, ela é profunda demais, e ela é linda demais, mas como assim, pastor? Lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 17, ele diz: salva-te se quiseres conservar tua vida, não olhe para trás, foge para a montanha e não perecerá, não foge para um lugar qualquer. Irmãos, esta palavra, dentro do Sermão da Montanha, ela se completa, ela se realiza. Por quê? Porque essa palavra diz assim: salva-te se quiseres. Então qual é o segredo? O segredo, meu irmão, minha irmã, é eu querer, e eu preciso querer. O segredo é eu aceitar, e eu quero aceitar. Por quê? Porque quando eu aceito, essa palavra diz, ela é clara: se quiseres conservar tua vida, se quiseres conservar tua vida, não olhe para trás. Por que eu não vou olhar para trás? Para trás ficou o quê? A palavra de São Paulo diz: vós estáis mortos. O que morreu em nós, irmãos? O pecado. E por que eu tenho que olhar para trás? Não. Por isso a palavra de Deus, ela é autêntica. Não olhe para trás. Se quiseres, olhem bem, se quiseres conservar tua vida, não olhe para trás, foge para a montanha e não perecerás. Olha a segurança que Deus nos dá quando Ele nos manda subir a montanha, quando Ele nos manda buscar na igreja, como o irmão Aldo tem mandado, como o irmão Aldo tem ensinado. Não faltem as reuniões, não faltem as reuniões. E eu tenho dito à igreja: muita gente não sabe o que está perdendo, tem trocado o encontro com Deus, o encontro com o irmão Aldo, o encontro com a Santa Avó, o encontro com Virgem Maria, por coisas tão mesquinhas, por um pedaço de carne, muitas vezes numa churrasqueira, por um churrasco, por um bolo de aniversário, de casamento, de formatura e outras coisas muito mais. Eu não posso ir hoje à igreja, não dá para ir à igreja hoje, eu tenho um compromisso. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem encontrar compromisso que é maior que o encontro com Deus. Dói o coração quando nós contemplamos isso, irmãos. Mas infelizmente existe, acontece. Faltam as reuniões, não sabem o valor, não conseguiram entender, porque a oportunidade de saber tiveram em muitas, porque o irmão Aldo nos mostrou e tem mostrado constantemente. Uma igreja onde há muitos anos passado uma criatura entrava possessa com um espírito imundo. Na hora da reunião, o pastor orando, essa pessoa muitas vezes caía, se estrebuchava, rolava pelo chão, parava lá, o pastor mandava que deixassem quieta, depois tinha que ir lá fazer uma oração com a imposição das mãos, expulsar o espírito e a pessoa ia embora. Muitas vezes eu vi isso com os meus olhos, eu participei de reuniões assim, mas que chegou um dia em que no boletim interno oficial desta igreja veio um recado, e eu sempre digo que isso aqui se constitui de recado de Deus. Veio um recado de Deus, e o irmão Aldo mandou publicar dizendo o seguinte: de hoje em diante não mais espírito nenhum entrará na minha igreja. E não entra. Inclusive a Santa Avó mandou dizer: se alguém entrar e te fizer que está com espírito que caiu, rolar, é mentira. É mentira.
Não é verdade, porque não entra. Irmãos, já fazem muitos anos que isso aconteceu, e daquele dia, daquela ordem que veio do céu, eu nunca mais vi tenho 36 anos viajando constantemente para a igreja, nunca mais eu vi a partir daquela data, pessoas nenhuma com espírito imundo, entrar porta dentro da nossa igreja. Aí eu lhes pergunto, o que foi isso que a Santa Avó Rosa fez com Jesus e com o nosso primaz? Ela purificou esse lugar. Ela disse, na minha casa não entra quem quer não. Não vai entrar mais. E não entrou. Se eu sei, meu irmão, que eu estou lá fora, que eu ainda estou no mundo, embora no mundo não sou, porque Jesus disse isso, Pai, eles estão no mundo, mas do mundo não são, como eu do mundo não sou. O que é mundo é pecado. O que Jesus se referiu a mundo é a pecado. Ele diz, nós que não somos mais do pecado, e que temos um lugar onde nós sabemos que nós viemos aqui, e que aqui não tem sequer um espaço de 1 milímetro para espírito imundo, não. Ele não entra aqui. Isso aqui é lugar santo, que aqui só tem a plenitude do Espírito de Deus. E eu troco para ir num churrasco, e eu troco para ir num aniversário, e eu troco para ir numa outra festa qualquer? Será que eu compreendi o valor desta casa de Deus na minha vida? Não preciso ter receio em dizer que não. E é por isso, irmãos, que esse Cristo que subiu as montanhas, que esse Jesus que um dia falou com aqueles que estavam desprovidos da bênção, da unção e da virtude, falou para eles, eu cheguei, não me importa que está derramando lágrimas agora, não me importa que está com fome agora, não me importa nada, mas o que mais me importa é que eu cheguei, e agora, vós sois bem-aventurado, vós sois cheio de felicidade, de gozo, de paz, de alegria, porque eu estou aqui. É esse o recado de Jesus daquela multidão, naquele dia, lá naquela montanha dele. Irmãos e irmãs apostólicos, amem esta igreja, amem este santo caminho, não deixem por nada. E quando eu digo não deixem por nada, eu posso dizer também, é porque temos grande dor no nosso coração, porque nós vemos que muita gente tem deixado. Alguém pode pensar o seguinte, pastor, isso é um juízo que o senhor está fazendo do púlpito? Eu digo não. Juízo, meu irmão, minha irmã, é aquilo que nós não vemos e nós achamos pelo nosso próprio interior, pela nossa própria mente. Isso é juízo. Mas o que eu estou lhes falando não é juízo, não. É aquilo que os nossos olhos têm contemplado. Muitas pessoas não mais obedecendo a disciplina da igreja, não mais vivendo aquilo que o nosso Deus ensinou, aquilo que esse Jesus que subiu a montanha para ensinar, ensinou, inclusive diretamente a Santa Avó Rosa, falou com ela, e ela falou com o irmão Mauro, falou com a direção desta igreja, como deveríamos viver, para recepcionarmos sempre Jesus na nossa casa, no nosso lar, e vivermos de forma que pudéssemos sempre ter Ele conosco no nosso viver, seja na escola, no trabalho, no lar. Mas como eu já disse, é triste, mas tem acontecido. Mas o irmão Aldo nos fala nessa palavra, quando ele falou aqui através de Santiago, a fé em Jesus, a fé no Consolador, a fé no irmão Aldo, sem obras, é inútil, porque não faz diferença alguma. Irmãos e irmãs, pensem nisso, obedeçam esta disciplina, obedeçam esta doutrina, porque querer não é apenas falar, não se constitui apenas de palavra eu quero, porque não adianta eu falar eu quero, mas eu faço tudo diferente do meu jeito, não vai funcionar, não adianta, é inútil esse querer, ele não serve para nada.
É o que disse Santiago. Fé sem obra é morta, não tem valor algum. Do que adianta eu pregar bonito, pregar maravilhoso para a igreja, e eu não viver nada do que eu estou pregando? Eu reger bonito, eu reger de uma forma tão bela, mas eu não vivo nada da mensagem que eu canto, que eu rejo. Eu cantar, eu tocar, eu pegar o microfone nas minhas mãos, e eu falar ainda hoje, como hoje lembramos o hino da Santa Vó: eu te amo, vó Rosa, eu te adoro, vó Rosa. Às vezes tem uma voz perfeitíssima, linda, uma voz muito bela, e está lá cantando: eu te amo, vó Rosa, eu te adoro, vó Rosa. A saia está lá em cima no joelho. Eu lhes pergunto: é verdadeiro esse sentimento? É juízo meu que essa pessoa não ama a Santa Vó? Não, meu irmão, não é juízo meu, não. É real. É um amor mentiroso. Porque quem ama, Jesus disse, dar-se a sua vida, como eu vos amei e dei a minha vida. Dei a minha vida. Como o irmão Aldo deu a vida dele. E nós sabemos, irmãos, quanta calúnia, quanta injúria, quanta difamação. Um santo de Deus. A Santa Vó deu a sua vida num momento tão lindo, tão belo, em que contempla de um outro lado de uma rodovia um lugar onde ela fala: nossa, um lugar que poderíamos adquirir para a nossa juventude, para o nosso povo descontrair, em um momento de grande alegria da tua alma. Meu irmão, minha irmã, ser bem-aventurado é isso, é pedir e receber, é honrar a Deus, é ser verdadeiro, é ser puro, e é isso que o irmão Aldo vos espera, é isso que a Santa Vó Rosa vos espera de cada um dos irmãos e irmãs. Analisem a tua vida, e eu tenho mostrado com muito ênfase à igreja, e mostrado o ensino da nossa direção, inclusive da nossa missionária, que ela sempre dizia: irmãos, nós não podemos olhar para a vida dos outros, mas para a nossa nós temos o dever e a obrigação de olhar e de cuidar. Eu não tenho que olhar para a vida do meu irmão ou da minha irmã, mas para a minha vida eu tenho que dar conta dela. Eu tenho que saber o que eu mereço de Deus. O apostólico tem essa condição, ele recebeu de Deus esse dom, de saber o que ele merece, o que ele pode receber. Como é que eu quero bênção na minha vida? Se eu me olho e eu estou todo fora da conformidade da disciplina, que bênção eu vou receber, pô? Meu Deus! O irmão Aldo, ainda antes de ser coroado, ele colocou um boletim e ele disse assim: não brinquem com Deus. Irmãos, isso é brincar com Deus. Isso é brincar com Deus. Eu sei que eu não posso usar um esmalte branco de cor nenhuma. Aí eu estou lá a participar muitas vezes, eu tenho dito inclusive, quando eu estou realizando reunião de Santa Comunhão, e eu tenho dito às irmãs que estão lá, ao pegar o cálice, o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, falam com ele primeiramente. E o que fala o que, pastor? Diz para ele: Senhor, eu não sou digna de pegar no teu corpo com essa mão, da forma como ela está. Não sou eu quem estou chamando, mas Jesus chamou imunda. Tudo que é pecado, Jesus chamou de imundície. Tudo. Provo biblicamente. Tudo que é pecado, ele chamou de imundície. Por isso eu ensino, quando estou realizando uma comunhão. Ah, mas vai doer, vai ferir as pessoas, vai machucar as pessoas. Eu não posso ferir Jesus. Ele já foi ferido demais. Eu não posso ferir o meu primário. Ele já foi ferido demais. Eu não posso ferir o Consolador. Ela sofreu muito quando aqui esteve na terra também. Mas eu posso ensinar. Ensinar, fui preparado para isso. E eu devo ensinar. Porque se eu não ensinar, quem vai pagar depois sou eu. Porque o irmão Aldo me constituiu para isso, para pastor. E pastor é aquele, disse Jesus, que faz de tudo, como ele dá o exemplo dele, dá vida pelas ovelhas.
E quando eu falo, quando eu ensino nesses aspectos, não é brigando, não é com ignorância, não é com arrogância dentro do coração, não, meu irmão e minha irmã, mas é com amor muito profundo. Porque eu tenho tristeza muitas vezes quando eu pego na mão de uma pessoa para cumprimentar e eu olho e está daquele jeito. Um moço com um cavanhaque, com a costeleta desse tamanho, com um cabelo todo arrepiado, uma irmã que chega diante da gente para cumprimentar, que você não pode olhar no rosto, porque está com um decote que está com o busto todo de fora. Isso dá tristeza, não dá alegria não, dá vontade de chorar. Pensar quanto o irmão Aldo sofreu por isso, e ainda hoje há quem não valoriza de jeito nenhum, mas é porque não sabe o que irá passar sua alma no momento que podemos afirmar é terrível. Quando Jesus ensinava aquele moço, quando Jesus falava com ele dos seus preceitos para ser filhos de Deus, e Jesus observava naquele coração uma pedra, Jesus o chamou até de louco. Louco, que fará tudo a tua alma se ainda hoje o meu Pai te chamar? Não tem, meu irmão, minha irmã, o que fazer. Não tem mais, é tarde demais. Pensem nisso. Amem esta igreja. Amem este santo caminho. Valorizem o que o irmão Aldo nos ensinou, irmãos. E não esperem ver maravilha no sentido espiritual, de modo geral não, porque não é assim não. Por isso o irmão Aldo disse: salve-se quem puder. Salve-se quem puder. É palavra dele antes da coroação dele. E ele chegou a nos afirmar que haveríamos de viver pela fé. E por que ele disse isso? Porque ele sabia que chegaria o momento em que ele iria subir aos céus. E aqueles que permanecessem, fiéis a ele, leais a ele, estavam sendo leais e fiéis a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e ao nosso Deus. E esses são os grandes vencedores, as grandes vencedoras. Fique esta mensagem em cada coração. Amem esta igreja, valorizem este santo caminho, não deixem a por nada. Este é o recado do irmão Aldo, este é o recado dos céus. Basta querer, meu irmão, basta querer, minha irmã, basta chegar diante de Jesus nesta oportunidade que o irmão Aldo nos dá e falar: eu quero Jesus, eu quero, irmão Aldo, eu aceito, eu errei até agora, eu fiz tudo errado, irmão Aldo, mas muito obrigado pela oportunidade que me deste, de nesta manhã, de neste dia, ouvir a tua palavra, através da palavra de Cristo, vivo, ressurreto, e eu ter esta nova chance de viver contigo para sempre. Pensem nisso, irmãos, e que a Santa Vó vos abençoe grandemente, a cada um dos irmãos. Fiquei muito feliz em poder participar com os irmãos dessa reunião, uma reunião muito gostosa de se fazer, de estar juntos, reunidos. Estamos aqui em quê? 20 e poucas pessoas, se der, né? Eu creio que talvez 20 só, um número tão pequeno, mas que para o nosso santo irmão Aldo ele é tão imenso, porque só ele sabe quantos santos e anjos dos céus estão aqui conosco para nos abençoar, e vão abençoar, e estão a abençoar. Fiquem, portanto, nesse santo caminho e sigamos para o céu.